Então a gente tá começando de novo, né, Nando? De novo. De novo. Estamos começando de novo, né? Porque deu problema. Deu? Não, deu problema. Vambora. Problema no áudio. É. Sem áudio, sem imagem. Tem umas coisas assim que são impressionantes, né? Se a gente tá falando, tem um botãozinho que diz assim, on e off. Né? E aí, se tá no off, não adianta falar, porque não vai ficar registrado. E quando a equipe avisa que a pilha tá acabando. E é tipo aquele negócio de aniversário, né? O cara ganha, para as crianças, dá um presente elétrico, um carrinho elétrico, um troço, não é elétrico, mas precisa de pilha, né? Um carrinho a pilha. Elétrico não, carrinho a pilha. E aí, a criança recebe pacote. Natal, né, Diego? O presente chega meia-noite, não dá pra ir num bar buscar pilha. Aí dá um presente sem pilha. Então, pra que adianta um presente, um carrinho elétrico, que a pessoa não pode brincar, né? Sem pilha nenhuma. Sem pilha nenhuma. Então, são coisas básicas, né? Sabendo ler é uma barbada. Nando Gross. Diego, Nando Gross, o que tu tá fazendo, Nando Gross? O que tu anda fazendo? O que eu ando fazendo? Trabalhando como jornalista, como foi a minha vida toda, em comunicação, agora em mais espaços. Estou lá no Grupo Sinos, na Rádio ABC, no jornal. Faço meu trabalho nas minhas redes sociais, tenho meu canal do YouTube, que é mais focado em futebol. O que mais que eu estou fazendo? Bairrista. Eu trabalho com o Bairrista, com a galera do Bairrista. Galera boa ali, né? A gente boa, tá uma turma boa ali, né? Nós estamos montando um programa que deve estrear dia 13 mais 7, 20. 20 de setembro. Um programa das 7 às 8 da noite. Né? Eu, o Edu e o Maiká. Né? Falando de assuntos gerais, focado em política, em eleição do ano que vem. Né? E isso, cara. Eu gostei muito do nome do programa que vocês têm ali no Bairrista, que é o Pagos para Pensar. Pagos para Pensar. Cara, do caralho o nome. Foi ideia do Benfica. O próprio Benfica teve a ideia. Simples. Eu disse pra ele, Benfica, a ideia é tão brilhante que deveria ser minha, mas foi dele. Impressionante. Eu aceito que essa ideia foi tua. E Nando, tu é um cara que tá sempre à frente do seu tempo, né? Que eu já te falei já muitas vezes. Tu foi o primeiro a ter Twitter ali no meio dos comunicadores. Tu foi o primeiro a tratar com o WhatsApp com a galera, que era ligação, né, Nando? Eu tava ligação e recadinho por escrito. Aqui, até hoje eu não perdo. Cortando a folha, cortava, lê aí. Aí lá, ó. Diego do Moinhos de Vento, o Nando da Zona Sul, fulano de dada, e ela lendo o recado de cada um no papel, assim, que é, em geral, estagiários que eu tinha ali que um ficava anotando. Sempre estagiário. Sempre estagiário. E como é que tu vê agora essas grandes mídias agora dando mais espaço? As pessoas, a gente estava comentando fora do ar aqui que o Boris Casaia, com 80 anos lançando canal. Como é que tu vê essa modernização? E quem não se moderniza, né? Também. Primeiro isso, né? Não é idade. Tu falasse do Boris aí. O Boris tá com o jornal do Boris, que é das 8 da manhã no YouTube. Ele tem 80 anos, cara. E o cara agora tá estudando, eu fiquei sabendo, vi uma entrevista dele, tá estudando medicina veterinária. Né? E aí, medicina, 80, cara, é legal, sabe? Tu expandir tua cabeça, evitar aquela pare, né? Espantar doenças, né? Mentais, não vou estar dando nome de nenhuma aqui, mas enfim, a cabeça funcionando ajuda. Né? Mas o que eu vejo hoje, primeiro que é muito bom para quem gosta de consumir mídia, a ideia de poder participar, né? Na hora. Antes a gente recebia cartas, telefonemas, que às vezes chegavam, às vezes não chegavam. Né? E às vezes ficava muito uma voz só da imprensa, né? Hoje tu consegue reverberar aquilo que reverberava na rua da imprensa, ele reverbera hoje na própria imprensa. O que acontece com o processo da comunicação normal, né? Tu diz alguma coisa, né? O conteúdo chega lá na criatura que ouviu, né? Aquela coisa toda, emissor, receptor, mensagem, né? Tu chega lá e depois que o cara ouviu, tem uma coisa que é o que vem depois, que a gente chama de resposta. Como ele vai reagir àquilo. E às vezes tu esperava como eles reagiam, tipo, no dia seguinte, tu via na rua, tu via repercussão, isso e aquilo. Hoje tu vê na hora, né? Como a galera reagiu ao que tu tá dizendo, chega pelo WhatsApp, chega pelo Instagram, pelo Facebook, que mais aí, YouTube, onde tu tiver, chega. Né? Então isso é uma coisa que, a meu ver, impõe um desafio para a academia, né? Que é para a faculdade, que é de preparar os jornalistas para isso. O jornalista tem que ser cada vez mais qualificado, para não se tornar só mais um nesse meio digital, porque todo mundo tem canal, todo mundo se comunica. Né? Não tem exclusividade para se comunicar, não precisa carteirinha de faculdade para se comunicar. Onde é que o jornalista vai se impor? Na qualidade, saber o que está fazendo, saber lidar com essa informação, porque no meio de tudo isso tem um monte de bosta também, né, Diego? Tem um monte de gente mentindo, tem um monte de coisa ruim, né?
Então, o jornalista, ao contrário do que alguns dizem que está acabando o jornalismo, não vai precisar mais, eu ao contrário, eu acho que ele vai precisar cada vez mais se qualificar. E ele fala com um determinado público também, né? O público dele. Tu sente que o teu público te acompanha? Sim. Dá pra ver. Tem uma galera que tá sempre comigo. Até ouvintes assim, de rádio que falavam lá, manda um recado aqui, manda lá. Mas assim, no YouTube, no Twitter especialmente, que é onde eu mais trabalho, né? Tem uma galera que me acompanha sempre. Tem uma galera que tá acompanhando. Porque, mal ou bem, eu tô trabalhando nesse negócio desde 85, com passagem pela Bandeirantes, Guaíba, a Rádio Gaúcha, RBS TV, TV Com, Rádio Guaíba, TV Record, Correio do Povo, Zero Hora, né, agora no Grupo Sinos. Então, cara, eu não aguento mais ver esse Nando Gross. Em algum momento ele me viu, entendeu? Em algum momento ele não teve como evitar isso. Eu tinha um amigo, eu te conheci, na verdade, né, nos conhecemos depois pessoalmente, mas eu era teu telespectador do bate-bola da TV Com. Domingo à noite na TV Com, grande programa, bate-bola. Ali tinha uma outra voz ali, né? Era uma voz mais regionalizada, TV Com. Foi um pecado, né, não ter acabado ali, né? Foi. Hoje não tem mais como pensar em fazer isso. A TV aberta é a última opção, mas assim, ó, eu vejo com muita dificuldade os canais hoje mais fechados, né, que tentam tratar de assuntos locais. Tem um grupo muito restrito ainda, porque o YouTube está invadindo. O YouTube, tu não precisa assinar nada, né? Tu vê o que tu quer, a hora que tu quer, o programa fica ali registrado. O cara vai nos assistir agora aqui quando entrar no ar. Se quiser ver no outro dia seguinte, ele vai ver quando ele bem entender, né? E isso é uma revolução, isso te dá uma autonomia, né? Te dá um monte de coisa, né? Agora, fundamentalmente, a plataforma digital veio para ajudar no criar um novo mercado de trabalho. Hoje tem muita gente trabalhando, não é só jornalista, tem muitos jornalistas que estão empreendendo, vivendo da rede social, que é dos seus canais de comunicação, porque eles não dependem mais só de um veículo hoje. Daqui a pouco o veículo se enche. Cara, pega em Porto Alegre, que tem de profissional qualificado de rádio que está fora, é inacreditável. E esses caras daqui a pouco recebem propostas para voltar, mas na boa, proposta financeira ridícula, que com 3, 4 ações de trabalho nas redes sociais eles ganham mais. Então a dificuldade hoje de qualificar o rádio também é essa, né? Cada vez tu pode qualificar mais da estrutura, ser mais ousada. A Gaúcha dá um show nisso. A Gaúcha é a maior rádio do Brasil em estrutura. A única rádio que vai a tudo que é lugar, vai jogar. A Olimpíada só tinha a Gaúcha lá de rádio brasileira, cobrindo, narrando. Né? Na Copa do Mundo os caras estão. Grêmio e Inter não tem possibilidade de estarem jogando sem que pelo menos um repórter, em geral vai repórter e narrador, mas sem que pelo menos um repórter esteja lá acompanhando. Quer dizer, isso, né, é estrutura. Mas na questão assim ainda de conteúdo é cada vez mais complicado tu deixar pessoas ficarem mais tempo, envelhecerem, por exemplo, não estou dizendo envelhecerem profissionalmente, ficarem mais velhas, de mais idade, pode ser altamente moderno, mas ficarem mais velhas. Manter esses caras em rádio hoje é difícil, cara, porque é muito defasada a realidade salarial do rádio, a não ser que tu componha. Né? Tu compõe com 4, 5 veículos, porque só rádio é muito desatualizado. Falando em rádio, quando tu fez a transição da Gaúcha para Guaíba, tu esperava implantar algumas coisas da Gaúcha ali na Guaíba? Porque tu é um cara. Tu foi um modernão, tu chegou um modernão, né? Eu implantei uma porrada de coisa, cara, na Gaúcha. Eu não tinha cargo nenhum na Gaúcha, não sei se é apresentador, mas é só quem estuda rádio, quem sabe, né? Vê e percebe isso. Eu estava ouvindo até um podcast esses dias do Luiz Roberto, do Grupo Objetiva, com o Potter, né, o Luciano Potter. E o Potter perguntaram sobre mim, o Potter falou isso. Olha, cara, a Gaúcha antes e depois, o Nando mudou a linguagem da Gaúcha. Quando eu entrei na Gaúcha, cara, eu botava música, sem querer dar nome de ninguém, mas e não era por maldade que as pessoas faziam isso, mas tinha reunião para dizer, olha, não a Gaúcha não pode rodar música. A Gaúcha só vai rodar música se a música for notícia. A música que ganhou o Oscar, a música que ganhou o Grammy, a música que ganhou o trilho do Festival de Gramado. O cara que morreu. Exatamente. Uma situação de notícia, a música poderia entrar, mas não como entretenimento, entre um papo e outro para cortar a informação, entre um boletim e outro. Isso não existia. Né? Mas como eles me contrataram sabendo que era assim, toparam. Quando ele veio o ET para lá para fazer aquela esculhambação, né? Eu não sei, o ET, eles não queriam que eu usasse. Quando eu consegui usar,
eu podia usar 2 vezes por programa. Não podia ser mais limitado. Que isso. É limitado. Cara, que eu tô dizendo, ninguém fez isso por maldade. Aí não gostavam do Nando. Eles acreditavam que era o correto. Era o novo, acreditavam que era o correto. E daqui a pouco entenderam que dava para fazer isso. Eu vi que o Gaúcha hoje, saiu o Mendelso, que entrou o Macedo já com uma visão de aceitar música, hoje roda direto música. Os programas hoje, o Lucianinho segue esse modelo, né, usando direto música. Né. Então acho que, e não só isso, a forma de falar. Os programas de resenha antes, né, isso eu criei lá na Bandeirantes, Atualidade Esportiva, programa de resenha de locutores. Essa coisa do âncora conversar, chamar repórter aqui e ali, é uma coisa que a gente lançou lá atrás, na Atualidade Esportiva do final dos anos 90 na Band. Aliás, por isso que a Gaúcha me levou em 2001. Tá, e quando tu fez a transição para Guaíba? Como é que tu encontrou a Guaíba e o que tu implantou lá? Eu queria implantar as minhas ideias, entendeu? Implantar as minhas ideias. Que é o teu treinador, né? Tu chegou sendo treinador, né? Cheguei, mas cheguei. Sendo o Aguirre ali. É uma grande rádio, uma baita estrutura, né? Mas assim, ó, não é o principal negócio dos donos, né? A comunicação, diferente da RBS, que o negócio deles é comunicação, o prioritário. Eles têm outros investimentos, é do jogo, mas o negócio é comunicação. Então, independente do criticar isso ou aquilo, eles não economizam na qualidade da comunicação. Vamos fazer uma Copa do Mundo? Sim, nós vamos ficar no melhor centro de imprensa, nós vamos ficar em algum lugar com as condições que os profissionais possam trabalhar. Se tiver que entrar no vestiário para fazer tal coisa, custa 10 mil mais, paga. Entendeu? Eles não economizam na qualidade, porque esse é o produto deles. A cabine 01 do Carnaval. Exatamente, cabine 01 do Carnaval. Que era também pela grife Cláudio Brito, né? Tá lá contigo lá, né? A ABC transmite Carnaval na cabine 01, antiga cabine da Rádio Gaúcha, porque é o Cláudio Brito que comanda. Entendi. O Cláudio Brito cara, só tu ir um dia do lado do Cláudio Brito, na passarela do samba, em época de Carnaval, para tu saber entender o que os caras respeitam esse homem lá. Eu quero ele aqui. Vai fazer a mão, né? Faço, trago ele aqui. É impressionante o respeito que as pessoas têm por ele no Carnaval. E ele, olha, o Brito é uma figura, cara. Ele é um cara educadíssimo, daqui a pouco ele tá sem humor, tá irritado, sabe? Mas ele tem uma capacidade, uma inteligência e no Carnaval um conhecimento que, eu respeito. Mas nós estávamos falando disso, de estrutura. Os caras investem nisso. E na Guaíba, cara, eu era tudo empírico. Tu quer fazer um novo programa, um novo projeto. Não é assim, vamos contratar uma pesquisa de mercado para ver e tal. Não, tu aposta numa ideia, entendeu? É o formato assim, né? Fazendo, errando, aprendendo, né? O Argel, a roda com... E às vezes, por ter uma estrutura, o lugar que tu chega e tal, olha, a maior dificuldade é aquela coisa de aqui assim... E não é assim que nem tu quer, vai demorar, isso aí não dá para fazer. Isso no início foi o mais difícil. Mas eu acho que a gente fez um bom trabalho lá, cara. Uma pena que foi interrompido, né? Mas daí é uma outra questão. Mas eu acho que a gente fez um bom trabalho. A questão política, né, Diego? Como aconteceu no Brasil todo. Algumas rádios decidiram apostar num nicho de mercado, apostaram em alguns comunicadores. As fake news estão mostrando isso tudo agora, estão até proibindo, né? E o Bolsonaro não está fazendo nada diferente do que fez o Lula do PT. O PT bancava vários blogs de jornalistas que só defendiam o PT, o Bolsonaro banca vários blogs de jornalistas que defendem só o Bolsonaro. O pior é que muitos desses estão na mídia grande, entendeu? Estão numa CNN da vida, estão numa Rádio Guaíba da vida, estão numa... Mas chegou alguma ordem, tu não pode... Não vamos falar mal do governo, o governo é legal... Chegou a ordem assim pra ti? Assim, Diego, tu é chamado em reuniões e é dito, olha, é simples, o que se pode e o que não pode. Vocês veem qual é o que o R7 está dizendo, vocês veem o que o Jornal da Record está dizendo, e é essa a nossa linha. Eu dizia, ok, mas eles não falam da gente. Vai ter um momento em que nós somos a Rádio Guaíba e nós não somos só rede. Nós não damos... então, tinha uma dificuldade porque a Guaíba tem uma personalidade diferente quando tu faz uma rede com TV, tá? Rede com TV, tu tem programação local e nacional. A rede de rádio, tu é do Grupo Record, tá? Mas as 24 horas de programação são local. Então não vem o negócio de lá, entendeu? Então o que acontecia era isso, sigam determinada orientação até chegar na prática, né? Que a prática é quando começa o que pode, o que não pode, matérias que tem que fazer para prejudicar fulano, e aí começa a entrar numa área que tu começa, se eu entrar nisso, eu sou um cara sujo, né? Eu sou um cara desonesto. E aí eu preferi não fazer. E deixei claro, olha, eu vou ser um obstáculo.
Não vou deixar acontecer. Vou blindar o quanto eu puder. Eu vou blindar o quanto eu puder. E várias vezes não pude, né? Várias vezes não pude. Constrangimento de cancelar uma entrevista com o Lula 10 minutos antes, por exemplo. Como é que foi isso, mano? 10 minutos antes. Foi assim. Não, mas me conta o bastidor disso, né? Foi O Bolsonaro também teve o episódio do Juremir, tu teve que vir a público. ali foi um mal entendido interno, ali foi um erro nosso, um erro de gestão nossa no negócio, né? Mas quer saber os dois. O Juremir ficou bravo, mas foi um erro de gestão nossa, né? Agora, no caso do Lula, aí é uma decisão que veio de cima, né? Mas o estranho é porque, Diego, eu trabalho nisso há anos, entendeu? Sim. Trabalhei um período na RBS, quando a RBS, antes de fazer aquela mudança lá, que era era um antipetismo doentio, assim, né? Então, por exemplo, tinha uma época que o Olívio era prefeito de Porto Alegre e não se podia dizer o nome. O prefeito de Porto Alegre disse hoje tal coisa, tal, a notícia vinha assim, entendeu? A prefeitura de Porto Alegre anunciou que não sei o que, não via o nome, não se podia escrever o nome do homem. Graças a Deus eu vejo que isso é uma coisa bastante superada hoje, né? Todas as empresas têm interesse e vão restringir isso ou aquilo, em nome do capital financeiro, tá? Para patrocinadores ou em nome da questão política, tá? Nós temos que saber lidar com isso, mediar isso, né? Sem que seja um ponto onde tu diga, eu não posso mais fazer. Agora, lidar com isso, eu sei. Olha, durante tanto tempo nós não vamos entrevistar fulano de tal, ok? Eu posso tentar reivindicar, olha, acho que nós estamos errados e tal, mas eu vou respeitar, tá? Eu não vou afrontar isso. Mas essa questão do Lula é muito simples, tá? Eles nos procuraram, o Lula tinha saído da cadeia, eles queriam dar a primeira entrevista para o Juremir e para a Thaline, tá? Por conta do Lula ter dado uma entrevista antes para eles. Sim, eu lembro, foi ao vivo, né? Foi tudo agilizado. Não, eu digo ao vivo que ele veio, o Lula, vocês encontraram com o Lula, eu lembro dessa entrevista. A produção agilizou tudo e tal, né? O Lula já estava no Zoom, né? Aquele aplicativo para dar entrevista pelo Zoom, seria com imagem a entrevista, né? Eu acho que estava em São Bernardo, ou em São Paulo, não me lembro. Mas enfim, já estava vendo ele ali, daí, presidente, tudo bom, como é que tá? E veio um telefonema, e aí que eu te falei que era aquela coisa de não falar contigo, entendeu? Veio um telefonema, um presidente, outro do diretor, que vai, um para o Juremir e um para a produtora, né, do programa. E eu tô ali e eu sou comunicado pela produtora, entendeu? Quanto que ele tinha que falar comigo e eu comunicava. Porque tu era o chefe ali, né? 10 minutos antes, uma coisa constrangedora, entendeu? Isso começou a se repetir, os produtores têm que apresentar pauta, vai ter um programa de entrevista, todos os dias da pauta. Eu estou em reconhecimento da pauta, eu sou diretor de jornalismo, não, tinha que mandar para o diretor geral. Tá? Eu me lembrei que nos anos 80, né, e parte dos anos 70, quando eu... Só uma dúvida, o diretor-geral, ele é jornalista? Claro que não. Não, o diretor sou eu, jornalista. Não, o geral. Não, o geral é diretor-geral. É o que ele é? É um pastor? Isso. Um pastor de igreja. Entendi. Eu tive alguns, o primeiro que eu tive, o Luciano, era pastor e com formação em administração. Cara, muito bom. Tive o Alexandre, que até vou dizer que eu não sei se o Alexandre é pastor, mas deveria ser, porque em geral é, tá? E de muito boa formação, cara de alto nível. Depois eu não tive a mesma sorte, foi quando a Guaíba começou a afundar. Né? Não está dando nomes, mas a Guaíba começou a afundar. Né? Nessa terceira gestão. Né? Na terceira gestão de quando eu cheguei lá, em 2014. E aí começou a mudar muito, mudou a TV, mudou a estrutura do grupo. Né? Porque tinha uma galera que todo mundo para fazer a gestão vem de São Paulo. Né? Aqui na Guaíba, um gerente de jornalismo ainda é um gaúcho, mas não era, por exemplo, na TV, não é, na TV sempre é alguém de São Paulo. Né? Mas eles tinham cuidado com as coisas regionais, porque o Rio Grande do Sul é diferente, cara. Sim, é uma província, né? É diferente, cara. Tem programas da Record que é o maior sucesso no Brasil todo, e São Paulo estoura. E dá traço aqui, ninguém vê. Então tu tem que saber lidar com isso. Né? Tem que saber lidar com isso. Eu acho que essa galera nova, até na escolha de âncoras, de coisa, não soube lidar muito bem com isso. Aí tu tem que pedir desculpa pro Lula e não deixou o Lula entrar. Sim, pedimos desculpas, né? Não deu. Né? Depois eu sei que eles ficaram sabendo os reais motivos, eu não dei os reais motivos, porque eu era o gerente, eu tenho que proteger a empresa. Claro. Né? Tem que proteger a empresa, mas depois eles ficaram sabendo e até foram bastante dignos, cara. Porque eu imaginei que eles iam colocar isso publicamente. Que a Rádio Guaíba, do Grupo Record, tinha censurado e blá blá blá. Não falaram nada. Eu achei até bastante digno da parte deles, mas constrangedor para mim.
E não foi esse o fator, assim, de eu ter saído. Esse eu tô contando um fator. Sim, tem fatores, mas pra mim isso é grave. Tem fatores bem mais graves que esse, que não é de censura, de querer produzir matérias falsas, entendeu? E as fake news. E isso não será feito. Aqui na Rádio Guaíba não será feito. Mas enfim, entendeu? Isso aí eu quero dizer que todo mundo como jornalista sofre, não estou aqui bancando, fui injustiçado. Eu não acho, cara, eu acho plenamente normal. Os caras querem um ritmo, e eu acho uma bosta o que eles quiseram. Eles largaram o jornalismo de opinião para fazer um jornalismo militante. O jornalismo de opinião tem o Júlio Mir, por exemplo, todo mundo sabe a posição dele, tá? É um cara que está voltado para a esquerda, tá? Não tem partido, mas é um cara da esquerda, ele diz em quem ele vota, né? Mas ouve todo mundo, cara. No programa dele fala do cara mais da direita do cara aqui. O que ele tinha, não tem mais, né? Sim. Todo mundo falava do dele e da Thaline, né? Isso tu sabe a opinião do âncora. Mas não é só a dele que vale. E o que está se fazendo hoje no jornalismo, tipo essa rádio escrota, essa Jovem Pan de São Paulo, puta do nome, eu me criei ouvindo a Jovem Pan. Aí os caras, para ganhar verba da Van, do Madeiro, do Riachuelo, do governo Bolsonaro, fizeram uma rádio 100% à direita. E de um nível escroto, sabe? Que todo mundo tenta ridicularizar as pessoas que pensam diferente deles, falam mal. Nós estamos numa fase onde o cara não discute ideia, tá? Não é a mensagem que chega, é o mensageiro que eles querem destruir, tá? E esses caras fazem isso nesse programa, eu não gosto dessa rádio aí, mas um monte de gente escolheu isso, né? Rádio militante, pega um nicho, e aí tu vai ver, eles têm dinheiro lá, verba pública, tem isso e aquilo. Aposto, quem está com baixa audiência, inegável que tem uma galera, né? Sempre tem uma galera, uns 20%, 30% vai estar ali. É meio ideia de internet, né? Aquela coisa da internet, logo que a gente começou, hoje se desmistificou isso. Fala do que tu quiser, mas logo que a gente entrou naquela cartilha, né? Tu tem que segmentar o teu público para isso e por aquilo. Rasga a cartilha, faz o que tu quiser. Tá, mas daí chegaram pra ti e disseram assim, tu tá fora? Não. Assim, ó, eu deixei dele. Eu tirei a notícia. Eu te dei a notícia que tá. Lembra? Foi no coletivo, tu fazia mentira, tu tô sabendo. Eu queria agradecer o coletivo, né? Conseguiram acabar comigo, né? Eu saio da Rádio Guaíba, eu tô. Tu tá vindo me encontrar. Tava ali, daqui a pouco tá no coletivo. Nando Gross é demitido da Rádio Guaíba. Puta que o pariu, me jogaram pela janela, pelo jeito, né? Mandaram a correndo, já nem tentou pegar teu radinho lá. Não, olha, isso eu não vou ficar, só que assim, eu dei a real, eu sou pobre, eu sou mão de obra, entendeu? Se eu parar de trabalhar, eu não tenho, a minha empresa não fica dando lucros, entendeu? Eu não sou um cara que possa fazer um ano sabático nos Estados Unidos, não sou esse cara, entendeu? Eu sou um cara que trabalha o dia inteiro, tá? É assim que eu vivo, assim que a minha família vive, trabalhando, tá? Aí eu disse pra ele, nós estamos numa pandemia, o Brasil está quebrado, tem um louco dirigindo, nós estamos numa pandemia, não tem dinheiro, eu não vou pedir demissão, para sair, vocês vão me pagar minha rescisão. Então, quando vocês quiserem tomar essa atitude, tomem. E um dia eles tomaram. E tudo certo. Vamos embora. Cuida da vida deles. E, meu Deus do céu, cara, se eu estivesse lá até hoje, eu... Não estaria. Basta, quem ouve, basta ouvir que eu não estaria. Não tem como. Sim. Eu me formei em jornalismo, né, E é meio contraditório, porque a Rádio Guaíba tem a mística de ser a rádio da legalidade, né, Nando? A rádio da legalidade. Eu não quero mais falar da Rádio Guaíba, acho que é uma grande rádio, tem uma grande história. Infelizmente, eu acho que ela está, nesse momento, num caminho contrário à história, entendeu? Acho que vai ser cobrada no futuro. Acho que muita gente vai ser cobrada no futuro. Eu fico pensando, a Heleninha, que tem hoje 16 anos, a minha filha, tendo que explicar para os netos, para os filhos dela, que teve um momento no mundo, entendeu? E no Brasil, onde tinha uma pandemia que matou mais de 500 mil de pessoas no país, e tinha um grupo de democratas, né, de pessoas que lutam pela liberdade, pedindo o direito de não se vacinar, de poder viver a vida sem tomar nenhuma... Explicar isso para os netos, entendeu? Explicar isso para os meus filhos. Não sei como é que ela vai conseguir, mas o que eu sugiro para ela é assim, vai anotando tudo, para tu ter argumento depois, porque não vai ser fácil tu explicar, mas pai, tu tem certeza, eram pessoas normais? Sim, não só normais, como tinha médico, tem uma vereadora em Porto Alegre que não para de falar nisso. Né? A senhora por dia não encheu o saco, ela não quer dar vacina, ela diz, não quero vacinar meus filhos, tá bem, pobre dos seus filhos, eu se fosse, olha, nessas horas dá vontade de dizer assim, o Estado obriga a vacinar, porque o pai não tem direito de fazer isso. Mas eu te mostrei quando tu chegou aqui, não é a primeira vez que isso acontece, em 1926, ali a revolta da vacina, o pessoal não queria se vacinar, o Oswaldo Cruz, que hoje leva, né,
Sim, da Fundação Oswaldo Cruz. Obrigou a galera a se vacinar. Ô, Diego, a gente copia muita coisa dos Estados Unidos, né? Tu sabe disso, Sim, né? sim, Tudo, sim. né? Tudo. E com algum atraso, né? Essa galera antivacina, o movimento surgiu há muito tempo nos Estados Unidos. É muito antes, né? O Brasil conseguiu ressuscitar pólio, cara. Poliomielite nós tínhamos erradicado, né? Os loucos que foram seguir essas coisas conseguiram não vacinar as crianças para pólio, cara. Isso é... Cara, eu vou dizer uma coisa. Tem coisas que eu sou radical nisso, tá? Poliomielite, que se trata de bebê, vacina, meu. Vacina quando nasce. Quando nasce no hospital, o pai que não vacinar vai preso. É que nem escola, meu. Eu tenho direito de ensinar meu filho na escola. Não, cara, tu não tem direito. Tu não sei se tu é professor, se tu não é. Escola não é só aprender matemática, física. É aprender convívio social. A ver o contraditório, a lidar com outras pessoas. Esse é o mundo real, cara. O mundo real não é tu numa sala sentado e teu pai te ensinando, ou a tua mãe te ensinando. Então, escola é muito mais do que isso. E tem uma porcaria de ensino no Brasil. Ninguém prioriza. Nós estávamos falando há pouco fora do ar. Faz 7 anos que o professor do Rio Grande do Sul não ganha 1 centavo de aumento. Os caras ganham R$1.000 e poucos, R$2.000 e poucos. Era R$2,50 a gasolina a última vez que eles tiveram aumento. Agora está 7. Tá? E os caras vêm falar em educação. E qual é a preocupação aqui quando os caras falam em educação? Como é que é o escola sem partido? Porra, dá pra dizer palavrão aqui? Claro. Vamos pra puta que pariu. Vamos cuidar do que interessa. Escola sem partido. Aí a outra preocupação que eu tava vendo agora, qual era? Escola sem partido, criação de escolas militares. Né? Cívico-militar. Né? Cara, vamos fazer um ensino decente para as pessoas. Vamos inverter a pirâmide. Nós não temos que... Eu acho que nós temos que ter grandes universidades, porque as universidades formam cientistas. E a gente viu quantos são importantes. Mas não existe, cara. O único Brasil do mundo, o único país do mundo, perdão, onde quem tem grana paga a escola particular para o filho passar na escola pública na faculdade. Isso não existe. A lógica é ao contrário. A lógica é o seguinte: todo mundo tem que ter a mesma chance de uma escola pública de qualidade, onde o país mais liberal do mundo, o maior capitalismo do planeta é assim, Estados Unidos. Tu mora em Boston, Nova York, Estados Unidos, não precisa botar escola particular. Teu filho vai estudar uma high school o dia inteiro da maior qualidade pública. Tá? Bom, quando chegar na faculdade, meu, aí o pega pra capar. Eles não estão nem aí pra universidade pública. Sim. Tá? Mas lá na base, todo mundo tem base. E a nossa largada na base é muito desigual, Diego. Com a pandemia agora, isso ficou escancarado. Os alunos do Anchieta, né, do Farroupilha, Leonardo da Vinci, do João Paulo, do Leonardo da Vinci. Minha filha estuda num desses, estuda do João Paulo da Vinci, um mar trabalhando para isso. João Paulo da Vinci, Leonardo da Vinci. Não, o que eu estou querendo dizer com isso, cara? Eu não estou culpando os pais de botar as crianças nessa escola. O cara faz isso porque o Estado não te dá. Quem tem um pouco mais de grana, Diego, gasta educação, gasta em saúde, num plano de saúde, e tem uma segurança privada na casa dele, ou paga um cara na esquina, alguma coisa assim, que são os 3 pilares do teu imposto. Um cara que ganha 3 mil hoje, acima de 2.500, que é uma bosta de salário, né? Acima de 2.500, o cara é descontado 27% em folha. Sabe? Pô, se tu é 27% em folha, meu, tem que ter uma saúde direitinha. Até eu vou dizer uma coisa, o Brasil faz milagre, com desleixo da saúde. O Brasil ainda faz milagre no SUS, cara. Nós somos heróis. Nós atendemos todo mundo. Mal ou bem nós atendemos. Mas é para ser melhor, cara. Dá para ser melhor. Nós temos que ser mais eficientes. E a minha maior preocupação é o como nós somos ruins em educação, cara. Como a gente não investe em educação. E como é que foi esse convite para política, Nando? Cara, eu não consigo te ver na política. Que tem o meu amigo Nando Gross ali. É né? velho isso, é velho assim. Não, é velho, eu já fui convidado várias vezes, porque quem primeiro fez o convite para entrar lá no velho MDB, né? Muito antes dessas figuras aí de hoje do MDB, foi o falecido querido Ibsen Pinheiro, meu querido amigo, Dr. Ibsen, que eu chamava ele, tinha uma hora de admiração por ele. Foi o primeiro que me fez um convite. Mas eu recebi outros convites. Olha, o MDB foi o partido, eu agradeço, que mais me convidou, tá? Recebi convites, mas e recebi outros convites também, conversei com o Pedro Ruas do PSOL, né? E não foi iniciativa assim, o PSOL me convidou, não. Eu quando tomei a decisão, comecei a conversar com pessoas que eu julgava, que eu respeitava. Eu procurei algumas pessoas e o Pedro foi uma delas. E a Juliana, claro, a Juliana Brizola também. Né? Tu não tem cara do PSOL, não. Tu não tem a cara do PSOL. Não tem cara talvez de partido nenhum, entendeu? Mas no Brasil, tu só pode ser candidato se tu tiver filiado a um partido. Uhum. Então,
eu vejo problemas do PDT, sim, vejo problemas do PDT, que é o partido que eu me filiei, tá? Mas eu não preciso, por exemplo, do PDT fazer como o PSOL, quando tem esta merda que acontece em Cuba, por exemplo, eu tenho que defender um regime que eu não acredito. Cuba é sensacional, se o cara não conhece, vai lá conhecer, mas o regime é uma porcaria, cara. Sabe, se as pessoas... mas lá é educação isso, lá é educação... Não é isso que a gente fala, cara. Nada substitui liberdade. Nada substitui liberdade. Essa é uma autocrítica que quem admira, e o Ciro Gomes faz no livro dele, quem admira Getúlio Vargas, que o PDT passa muito pelo Getúlio Vargas, né? Quem admira tem que fazer essa autocrítica. O período autoritário tem avanços muito grandes na área industrial e na área trabalhista, mas nenhum avanço justifica quebra de liberdade, censura, autoritarismo, nenhum avanço justifica isso. Para mim é o mais importante, né? E eu não consigo me identificar com alguns regimes. Eu não consigo, sabe, entender a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, indo na posse do Maduro na Venezuela, dando discurso, tentando dizer para todo mundo que é uma maravilha a Venezuela. Cara, ela não foi a Caracas há 30 anos ou há 20 anos atrás para ver o que era a Venezuela e o lixo que é hoje, cara. A Venezuela teve jogo de Libertadores, não é um país secreto, tem que dizer a Gleisi. Né? Porque quando ela vai lá, ela vai a convite do Maduro. Sim. Ela fica só onde o supermercado está cheio, onde tem dinheiro. No hotel bonzinho. No hotel bom. É só ali. Né? Mas não é essa a realidade. A verdade é outra, galera, não tem nada. E eu não consigo fazer essa defesa. Falando de partido, assim, eu fico lembrando do PT. Agora, esses caras tudo erram, tá? Mas a direita brasileira é uma direita muito escrota, cara, muito nojenta, muito exclusiva. Os caras não entenderam que não basta tu tirar um pobre, um cara que não tem condição da rua, daqui, tirar daqui e botar pra lá, entendeu? E só, os caras não querem ver, Diego. O cara na sinaleira fecha os olhos, não quero, fecha o vidro, ninguém quer ver o que está acontecendo, tá? Mas está acontecendo, tá? E não adianta só não ver, cara. Quanto mais gente estiver excluída, é mais gente com miséria, é mais gente querendo roubar, é menos segurança, é menos tudo, cara, menos qualidade de vida, e é menos capitalismo. O capitalismo funciona com as pessoas tendo dinheiro para consumir, senão quebra. E, cara, não tem mais dinheiro, sobe tudo, menos o dinheiro das pessoas. Mas quando tu fala da direita, tu fala dessa direita do Bolsonaro ou tem mais a direita? O FHC era direita também, não era? Nunca. Não. O Fernando Henrique foi um cara que foi exilado no Chile. Sim, não, eu tô falando... o partido, o PSDB, ele tem figuras mais... A direita, né? Eu acho que o PSDB, não quero colocar direita e esquerda, porque eu acho que o Brasil não entende muito isso. O Brasil tem uma coisa assim que fala, eu sou liberal conservador. Isso é uma coisa maluca. Ou tu é liberal ou tu é conservador. Estados Unidos não lida com direita e esquerda, eles lidam com liberal e conservador. O Partido Republicano eles chamam de conservador e o Partido Liberal é o democrata. O Brasil tem o conservador, o liberal conservador, é surreal. Inventamos uma nova modalidade. É surreal. É um troço fantástico. O cara quer se meter na religião, se pode ou não fazer aborto, se pode ou não fazer isso, se pode ou não ter uma exposição no Queer Museu, tá? Porque, mas olha a pornografia, tinham crianças pedófilos, né? Vão encher o saco do outro, né, cara? Pelo amor de Deus, cara. Não gostou da exposição? Não vê. Não vai. Mas não incomoda as pessoas. Então, e assim, o que mais me incomoda na direita é a capacidade exclusiva, de não aceitar incluir. Né? O cara começa a entrar no mercado, começa a ter um pouco mais de dinheiro e acha eu sou isso, eu sou aquilo, e os outros é porque se não atingiram um patamar é porque são vagabundo, não sei o quê. O Brasil exclui muito, nós precisamos incluir as pessoas. Qualquer economista idiota que não saiba nada, tipo eu, que não sei nada de economia, sabe que numa economia é capitalismo, se as pessoas não têm dinheiro para gastar, quebra. Tu quer saber o que eu acho mais hipócrita disso tudo? É o Roberto Jefferson, que eu já falei que eu não gosto dele, tá? Que é presidente do PTB, que foi partido do Jango, que foi deposto por uma ditadura militar, agora está do lado desse governo. Mas o partido PTB só tem o nome do Jango. Não, eu tô falando. O Brizola perdeu na justiça o nome, então o antigo PTB é hoje o PDT. O Jango seria PDT hoje. Porque o Brizola, quando veio... Eu tô falando... Sim. Não, o Roberto Jefferson era para estar preso antes, né? Sim, era para estar preso antes, né? Agora, é absurdo, né, um partido, né, e tem pessoas... não conhece o partido. Mas é um absurdo esse partido ter um cara como Roberto Jefferson de presidente. O que você vai fazer? Mas tem. E tem gente indignada em nome da liberdade de expressão do Roberto Jefferson, que para um pouquinho, vamos gastar a liberdade de expressão em outra coisa. Com outra pessoa. Vamos preocupar com gente decente nesse país, cara.
Eu vi ali também que onde que tu postou ontem, lá em São Borja, que é minha terra, né, Nando? Sabe que a pessoa ia aqui de São Borja também, né? Borja, A família toda, né? Então, né? Voltou lá o CCC. CCC. Cara, eu tava vendo ontem... Centro de Caças Comunistas. Eu tava vendo ontem um documentário do Chico Buarque, né? Um saco, Chico Buarque. Acho o Chico Buarque um saco. Sim, bom deve ser o, não sei quem, Jorge Mateus, né? Não, eu gosto das músicas, mas Não, o Chico é uma bosta, é verdade. Eu acho um saco, eu não falei que é uma bosta. Tá. E aí tem uma parte do documentário que aparece, né? Eles na rua fazendo show e cheio de pichação do CCC, Comando de Caças Comunistas. Esse CCC teve presente quando o Brizola voltou, São Borja já ficou recheado de pichação CCC, Comando de Caças Comunistas. E o Brizola recebeu algumas cartas, que a Juliana tem o registro, a neta dele, Juliana Brizola, das ameaças que ele sofreu, né, desse mesmo grupo. E agora aparece a sede do PDT de São Borja, né, pichada CCC, em cima do PDT. É isso aí, né, cara? Algumas coisas renasceram, né? Mas eu vou dizer... que tem o louco hoje que os representa. Eu tô falando, já que São Borja é 3 ruas. Não, 4. Fizeram mais uma agora há pouco tempo. É um imbecil que fez isso. Porque nem se apresenta, nem aparece. Tomara, né? Vamos ver. Tomara que não, o que a gente está vendo aí é complicado, né? Tá renascendo algumas coisas que a gente parecia já vencidas, né? Alguns preconceitos, alguns dogmas, né? Nós estamos vendo então algumas coisas, né? Vai estudar o Brasil, por exemplo, as eleições do Brasil, né? 99,9% de eleições fraudulentas com o voto impresso. E nós estamos brigando agora para voltar ao voto impresso. Foi onde mais roubou no Brasil. Não tem uma eleição honesta no Brasil com voto impresso. Tanto que todas depois terminaram com golpe, né? Tudo que era eleição no Brasil, voto impresso. E todas com falcatrua. Porque tu imagina um país desse tamanho, pega uma urna lá do meio, leva para cá, e conta ali. Né? Aí tu consegue estabelecer um sistema e nós estamos brigando para voltar ao voto impresso. Daqui a pouco vai ter um cara proibindo o Pix e querendo só o uso do cheque, né? Acabar o e-mail, tem que ser o fax, sei lá. Nando, e tu vem a deputado estadual? Eu tenho convite, sou pré-candidato, né? Se o PDT me aceitar, sou pré-candidato, né? Eu sou um eleitor da Juliana Brizola já há bastante tempo, desde que ela foi candidata a vereadora, depois nas eleições dela para deputada, nas 3, votei nela para prefeitura e pretendo estar junto com ela, que ela vai fazer a campanha para deputado federal. Dessa vez eu não estou em nenhum outro veículo. Última eleição eu estava no Grupo Record, então não podia ter nenhum posicionamento político. Não que o Record tivesse me dito, tu não pode nas tuas redes sociais, mas eu, por uma questão ética, acho que não deveria. Né? Agora tem uma relação mais clara, mais independente com o Grupo Sinos, não tem nada a ver. Não tenho cargo de gestão como eu tinha na Guaíba, né? Não apresento programa de jornalismo geral, eu apresento jornalismo esportivo. Então eu me sinto mais à vontade. Agora eu entro na política não é para brigar com ninguém, viu, Gil? Não, tu sempre foi um cara de somar. Eu sou um cara de agregar. Eu não estou aí para brigar, os caras sempre me provocam. E vão lá achando que eu vou dar. Não, escolheu o cara errado, meu. Escolheu o cara errado. Não briga comigo, né? Foi hippie, né, Nando? Fui hippie, eu vivi em comunidade com galera, entendeu? Como é que foi ser hippie, Nando? Cara, é legal. Né? Eu tinha uma certa dificuldade porque eu sempre fui meio comodista com algumas coisas, né? Então, às vezes, a falta de conforto me atrapalhou, mas foi uma experiência maravilhosa. E o fundamento da cultura hippie eu acho bacana, né? Que com todas as... Diego, às vezes a capacidade assim, de ser ingênuo, não querer perceber algumas coisas, te faz sofrer menos. Tu acredita mais nas pessoas. Quando tu é muito perceptivo, inteligente, vai muito a fundo. Né? O filósofo SBT dizia: quem procura acha, lembra disso? Vai achar uma merda do cara... E o hippie é isso, cara, ele tem em princípio uma visão positiva das coisas, que as pessoas são boas, né? Acreditam em paz, em amor, que é uma enorme uma ficção, né? Basta ir no Twitter para ver que paz e amor é uma ficção. Não existe, né? Mas, cara, eu acho que isso humaniza. Eu tinha uma época muito boa, cara, eu vivi assim, bem legal, e tenho meus amigos para sempre, e acho a filosofia tá presente em mim, assim. Tu foi hippie em que ano? Sei lá, cara, tem 59, que ano foi? Eu fiz muita coisa, cara, porque eu pergunto o seguinte, porque tu já viu muita coisa, muitas guerras, muitas coisas. Não, guerras não. Aí tu olha, Afeganistão,
Não viu a guerra do que eu vi as guerras. Sim, tô dizendo. Sim. Aí hoje tu olha. Bem antes do Afeganistão, vi a guerra do Golfo, isso né? que eu tô falando. Vi a guerra do Saddam Hussein. Aí hoje tu olha e tu diz assim, aquele hippie dentro de ti, assim, meu Deus, que país que nós criamos. Porque você criou um outro país, né? Uma coisa mais... Mas já era difícil. Olha, eu peguei a época mais chata, assim, de censura. Mas as pessoas, tá? Se pegar a minha geração já de adulto, de jovem, né? Falava uma careta jovem. Mas 18 anos em frente, eu tinha 18 anos em 1980. Cara, não dá pra comparar como a gente era muito mais progressista, mais libertário. Eu fiz 2 filmes pelados, uma peça, o Marat Sade, todo mundo sabe. Fiz o Homem Nu, fiz o Marat Sade. Cara, era muito... Cara, o Marat Sade, tinha uma cena da copulação que ficavam uns 40 atores pelados na frente do palco, a cadeira assim, Diego, onde tu tá, e as pintas aqui, ó. E fazia uma cena de copulação, como se fosse um ato sexual. Pô, Marquês de Sade, né? Quem leu Marquês de Sade sabe do que eu tô falando. E o Marat de Sade é um clássico, é lindo, é uma puta de uma peça. E foi muito bem montada aqui pelo Néstor Monastério e o Juan Carlos Sousa. Cara, se é hoje... O MBL estava lá na frente com esses loucos aí. O Mamãe Falei, o não sei o quê. Né? Estaria uma crise. A Bia Kicks postando, essa Carla Zambelli, essas loucas aí, tudo. Iam estar tudo em crise. Né? Tem uma menina aqui também, Paula não sei o quê, Paula Cassol também, está tudo desesperados. Né? Porque era uma peça de teatro, cara. Isso é no meio de uma ditadura, né? Hã? Isso foi no meio de uma ditadura. No meio de uma ditadura. Não foi proibido. Agora, tem coisas que foram proibidas, mas que eu quero dizer, a ditadura proibia. Eu tenho música censurada, tipo, sabe? Carimbo de censura. Estolei a música. Cara, eu não tinha nem inteligência para ser censurado. Eu era um imbecil, cara. Tava escrevendo uma música de amor. Nem sabia assim. que era bilico. Cara, tinha uma música chamada Meu Menino Dorme, que eu fui inspirado em Menino Bonito da Rita Lee, uma canção linda. E eu quis fazer uma coisa parecer lírica. Foi censurada, cara. Que porra é essa, entendeu? Era uma coisa muito, muito idiota, né? Tu tinha que levar, para quem não sabe, era assim, eu ia fazer um show, por exemplo, fazer um show no Teatro de Câmara, né? Teatro Renascença, alguma coisa. Aí eu mandava a lista das músicas, eu tinha que mandar a letra datilografada, não tinha computador, né? Datilografado, e podia ser assim, ó, ou a banda cantando e tocando, ou eu só a capela cantando a música, para ele saber como é que era, ou eu com violão, e era como eu fazia, cantarolando a música, né? E cantava, né, com a letra. E assim era julgado, se era ou não censurado. Né? E os caras mais importantes, o Chico Buarque, esses caras negociavam direto com o censor. Chico, na barriga da miséria, nasci brasileiro, eu sou do Rio de Janeiro. Essa era a letra do Chico. Né? O cara da censura, Chico, não dá. Aí, tá, mas se tu trocar uma palavra, passa. Aí tá, me dá 10 minutos, tinha que tirar o brasileiro. Em 10 minutos ele liga pro cara, batuqueiro, passa, para aí. Tá valendo, Chico, tá aprovada, batuqueiro passa. O Chico chegou a ter essa relação com você. Era assim, cara, era uma coisa meio idiota. Eu vi Laranja Mecânica, um filme, não sei se vocês viram aí o filme. Viu, Daniel? Não? 10 minutos, tá. Viu, Léo? É um filme. Foi de férias. Clássico. Stanley Kubrick. Mas olha só. Aí as pessoas não tinha cena de sexo, assim, nada nesses momentos. Eram as pessoas correndo. Era uma festa. Festa bacanal, danada, aquelas loucuras daquelas festas, né? Sim. E os caras correndo. E as pintas, homem, mulher, pelado. Cara, tinha umas bolinhas escuras, um efeito que bota, uns blurzinhos que a gente bota na tela, mas só que preto. Não era nem tão bem feito que hoje que fica nubladinho, não. Preto. Então as criaturas correndo aquele pretinho assim na tela para seguir, para tu não ver que era uma vagina, um pênis. E isso que a gente viveu, entendeu? Era muito idiota, cara. Era muito idiota. E eu vejo que tem gente que tem saudade disso aí, cara. Mas as pessoas, a meu ver, eram mais progressistas. As pessoas, os adultos. Eu digo os adultos porque eu acho os adolescentes de hoje muito melhores que o da minha geração. E que nós estamos deixando para as próximas gerações, não? Que pergunta profunda que eu fiz agora, né? Cara, eu acho que cada um vai deixar o seu legado na sua família. Eu acho que não tem um legado só. Se nós for pegar o legado da humanidade, uma bosta, né? O mundo deu uma guinada, Diego, nós regredimos. Pô, os Estados Unidos era o maior país do mundo. Conseguiu pegar um presidente que destruiu o país, cara, em 4 anos. Né? Os Estados Unidos regrediu em tudo. Né? Na questão ambiental, né? Em tudo. Fez um acordo esdrúxulo com o Afeganistão que o estúpido do Biden cumpriu de forma pior ainda. Né? Pô, não. Ai, mas ele que tinha assinado. Não terceiriza, meu. Ele tinha assinado, mas tu tá na cadeira, tu tem a caneta. Olha, assinou, isso aqui que eu vou fazer com ele. Assinou, tá aqui, ó. Rasga, né? Nós vamos fazer. Não vale mais, nós não vamos.
Assinou com o Talibã, Diego. Quem é que assina com o Talibã, cara? Tá de acordo com o Talibã? Não, eles prometeram que vão deixar todo mundo sair em paz. Ah, tá bom. Não, tá bem. Tá bem. Você prometeu para uma criança de 10 anos que vai botar ela numa loja de chocolate, ela não vai comer nenhum. Não existe isso, cara. Não existe. Né? Então o mundo piorou, cara. Se tu pegasse na Europa, né, movimentos de ultradireita retornaram, movimentos nazistas retornaram na Alemanha. Né? Tu vai pegar na Grécia, né? Tu vai pegar na Itália. Por que isso? Tu vai pegar cara, são movimentos que surgem. Se tu pegar assim, ó, depois ali naquele momento que surge o Hitler, que é depois da Primeira Guerra, é uma direita que se espalha pela Europa. Tu tem o Franco na Espanha, tu tem o Mussolini na Itália, que foi o grande guru deles, né? O pensador do Hitler, do Franco, foi o Mussolini. Tu tem o Hitler na Alemanha, tu tem o Stalin na então União Soviética, então a ditadura, e aí tu vem para a América do Sul e as ditaduras começaram a tomar conta. Tu tem a Argentina com ditadura, a Argentina com o Uruguai, né? E o Getúlio deciso. E o Getúlio naquele momento vendo com quem negociar e tal, né? Até porque não estavam muito claras as coisas. Hoje é fácil dizer quem estava do lado certo e quem estava do lado errado. Mas aqui do Brasil não tinha internet, né, cara? Para em 1935, 36, quando começa essa loucura, tu começar a avaliar as notícias e tal. Chegava um telex, um telegrama, um código Morse, sei lá, entendeu? Era complicado, né? Mas o Brasil depois tomou uma posição, olha, foram mais de 25 mil soldados brasileiros que foram lutar na Itália. O Brasil teve uma participação importante. Às vezes a gente desmerece um pouco. O Brasil destruiu, assim, lugares. Por exemplo, era uma das tarefas mais difíceis, cara. Campo minado. Desativar um campo minado de bombas de nazistas. Monte Castelo, né? Monte Castelo, né? Monte Castelo chegou até a batalha, mas tem a batalha de Monte Castelo, tem essa questão das vilas, tem vários... É uma participação que a gente, às vezes, meio... brasileiro adora falar mal de brasileiro, né? Isso aí é coisa de brasileiro. Tá vendo o telejornal, entrou um troço em Nova York. Só podia ser brasileiro fazendo isso. Parece que o cara é um inglês falando. Né? O cara nasceu ali no Nonoai, né? Nasceu na Ota ali. Na Ota, cheio de palavras. Você é coisa de brasileiro. Amigão, cara real. Ô, Nando, e mais uma pergunta pra ti. Parou de brigar com a galera do Twitter? Eu nunca briguei com o cara. É que assim, ó, pra te ver como eu gosto de interatividade, falei no telefone e tudo, quando eu tava na RBS, o primeiro blog de esportes é o blog do Nando, é o meu. Eu tirava um dia de semana pra fazer uma coisa que chama chat, tá? Que era conversar com os caras. Sim. E não era assim, com a tranquilidade de estar na tua casa, não. Eu tinha que ir até o Clique RBS. É a redação. Que é ali na Érico Veríssimo mesmo, onde é hoje, né? E não dá lá, entrar na redação, entrava numa salinha e abria o chat. Então, tipo, das 3 às 4, uma vez por semana, eu conversava com a galera. Só eu fazia isso. Não ganhava um centavo pra fazer isso. Fazia porque eu queria esse rical. Às vezes eu quero fazer isso no Twitter. Aí joga um assunto. Cara, mas aquilo que eu te falei, fica difícil às vezes conversar. Alguns debatem o assunto, outros só querem me dar pau, entendeu? Seu jornalista fracassado, por isso tu foi demitido de tal lugar, não sei o que. É só isso. Porque os caras acham que tu morre chorando ouvindo isso, essas coisas, né? Eu sou fracassado. Cara, os caras não têm noção, cara. Eu tenho uma autoestima muito bem resolvida. Bem resolvida, meu Deus do céu, cara. Não tem esse problema aí, cara. Nós já brigamos pelo Twitter, né? Já brigamos. Não é assim, Já fiz muita merda, assim, às vezes, me lembro que o Júlio Ribeiro, né, da revista Press, que agora tá lá na Guaíba, foi me fazer uma matéria. Eu fui capa da revista Press, jornalista e tal. É uma das perguntas, né, até apareceu na capa, que se eu me achava arrogante, porque as pessoas me acham arrogante. Cara, deu vontade de dizer, porque assim, eu sou de uma linha que jornalista não tem esse tipo, jornalista esportivo, repórter. Eu estou perguntando o que o torcedor quer saber. Eu não entro nessa barca. Te pergunto o que tu quer saber. É tudo mentira. Né? Aí eu odeio quando você... Olha, tá todo mundo comentando que tu é um idiota, Diego. É verdade isso? Cara, não tá todo mundo comentando. É tu que tá perguntando. Pergunta, tem a culhão de perguntar. Então ele me achava arrogante. Pergunta toda hora se eu sou um idiota. Né, gordo? Né? Você tá mais gordo que ele, hein, cara. Daniel. E aí eu disse, cara, eu não me acho arrogante, mas às vezes eu me coloco, entendeu? Às vezes eu me coloco, porque os caras acham que tu tem que agradar e tem que ouvir muita porcaria, às vezes eu me coloco, mas... Eu vou te fazer uma última pergunta aqui, porque o Gordo já tá me dando uma pressão pra terminar já, não. Sei lá. Olha só. Quem pulou da barca? Michael ou o D'Alessandro? O D'Alessandro não tava o D'Alessandro saiu no gauchão.
O Gauchão, o D'Alessandro não pulou da barca, pelo contrário, se tu lembrar, o D'Alessandro volta para jogar a segunda divisão. Ele não está nem na primeira rodada do Brasileiro da primeira divisão, em 2016. Ele sai no Gauchão, ele sai antes. O Maicon, eu não sei se ele pulou da barca ou se jogaram ele da barca, tá? Porque eu nunca vi um cara pedir para sair, tá? Eu nunca tive essa sorte de rescindir contrato. Olha, eu tô deixando aqui a Rádio Guaíba, a RBS, mas vocês fiquem pagando meu contrato até o final, tá? Eu nunca vi isso. Se eu quebro um contrato, eu não recebo mais. Ou às vezes até pago uma multa. Eu paguei para sair da RBS, paguei uma multa, de tanto que eu queria sair. Paguei a multa. Tá, mas, então, eu não acredito. Para mim, o Michael foi uma decisão do Grêmio. E o Michael aceitou, achou boa. Tá, só vamos dizer aí que foi como um acordo, que não vamos me queimar e tal. Não, tá, beleza. Né? Depois da expulsão, no dia seguinte, ao Chilique. No dia seguinte ao Chilique. Ficou meio estranho, né? Estranho. Então eles jogaram ele da barca, então, né? Eu acho que ele não se atirou, acho que tiraram ele da barca. Tiraram ele da barca. E onde vai parar o Grêmio? Olha, meu, eu acho que esse negócio, eu não quero ficar fazendo mérito, eu acho que o Grêmio não cai. Eu quero dizer para a torcida assim, o Grêmio tem grupo para não cair. Mas o futebol que o Grêmio joga hoje, quando esse podcast está entrando no ar, nesse momento, é um futebol de quem vai cair. Ou o Grêmio se arruma, volta a jogar. O Douglas Costa algum dia vai voltar a jogar em alto nível, eu quero saber. Eu não sei se ele vai voltar a jogar em alto nível. O que eu tô vendo agora não me dá essa sensação. Dos melhores momentos do Douglas Costa aqui agora, o podcast todo. Não teve? Não teve imagem? Só os comerciais, não tem imagem. Né? Então é isso, cara. Assim, ó, potencial o Grêmio tem. Agora, objetivamente, que o Grêmio tá jogando, ele joga os outros times ruins que tem aí. O América, o Sport Recife, né? Quem mais? A Chapecoense, que ele ganhou com as calças na mão. Esse time aí, cara, o Grêmio tem que superar 4 desses ruins aí. Do Bahia, né, Cuiabá, 4 o Grêmio tem que ficar na frente. Eu espero que consiga, torço que consiga. Vai ser uma droga ver a Série B ano que vem. Dani, deixa eu fazer mais uma pergunta. Mais uma ideia, tá? Onde é que o Inter errou esse ano? Na demissão do Abel, completamente. O Inter tem um grupo limitado. Quando tu vê que tu acertou, mantém, não arrisca, vai, muda depois. E o Abel ia ganhar reforço, ia ganhar o Tyson. Ia ganhar, quem mais que o Inter trouxe? Sei lá. O Inter trouxe mais jogador, Palácio, né? Bruno Mendes. Ele acertou o goleiro. Acertou o goleiro. Ia trazer reforço. E o Inter jogou isso fora. Quanto acerta o vestiário, a coisa mais difícil do mundo. Se tu tem um time maravilhoso, o time do Flamengo, para dar certo é mais rápido, porque os caras jogam sozinhos, entendeu? Agora, se o teu time é fraco, é limitado, e tu consegue fazer ele jogar, não começa do zero, cara. Dá sequência. E esse foi o erro do Inter. Nando, muito obrigado, Nando. Muito obrigado, Diego. Valeu. Tu é o cara, Nando. Eu sou teu fã número 1, tu sabe disso. Tá bem. Né? Não, número 2, primeira é a Débora. Heleninha. A Heleninha, são 3. Tá. A Débora. A Débora. Nando, obrigado, Nando. Obrigado, Diego. Sucesso aí. Valeu, gurizada. Obrigado aí.